O Amir, só pra eu já vou, Maurício, já vou assumindo espaço aqui. Mas você deve. Mas o Amir, só para confirmar isso, aqui na BMC News a gente olha muito, principalmente para a Bolsa, né, e ativos listados, né, e a gente sempre está pensando assim, o que eu compro, o que eu vendo, né. Tudo bem, você fala assim, pô, tem alguns ativos, né, Maurício, que são baratos, né, mas que simplesmente eles não andam, né, não se valorizam. Todo mundo fala assim, não, mas tá barato, mas não fica barato a vida inteira, né, tem alguns termos em inglês para isso. E essa aqui é a pergunta, assim, pô, concordo com você, tá barato, mas assim, e daqui a 2 anos, 5 anos, será que a gente vai estar num novo patamar ou a gente tem expectativa de continuar nos baratos para sempre? Porque é diferente, eu prefiro como investidor, mesmo longe do seu conhecimento, mas se eu tivesse, sei lá, 100 milhões de dólares, eu ia investir na Europa, né? Mesmo achando caro, falo, pô, mas lá eu sei que daqui a 2 anos vai estar num novo patamar, eu continuar crescendo, enfim, trocando o jogador, enfim, a marca muito forte. Eu não sei se eu investiria 100 milhões de dólares no futebol, que acho que provavelmente você falou dos árabes, né? O árabe hoje não me mostra essa dúvida. Ele pega o dinheiro dele e investe na Europa, né? Ele não vem investir aqui no Brasil. Então, mesmo estando no barato, será que daqui a 2, 5 anos isso vai dobrar de tamanho, de marca, de valor, né? Então, ou vai continuar barato? Pois é, vai continuar barato se a gente não mexer em vários aspectos, como por exemplo a questão do calendário e a questão da internacionalização das competições. Isso é fundamental, faturar em dólar vendendo espetáculo. Se não fizer isso, que é o que aconteceu, foi o boom do mercado americano e o boom europeu. Agora, uma coisa também nós temos que dizer, tem alguns clubes que estão muito acelerados. Você tem clubes que estão caindo, caso do Vasco, por exemplo, caiu, Botafogo ainda está muito distante, né, de outros clubes. E você tem o caso do Fortaleza, que foi um grande destaque do estudo, até a imprensa nacional está dando muito destaque, porque o Fortaleza vem de uma história bonita de Série B, para uma final de campeonato sul-americano, está valendo mais de 600 milhões de reais, um clube que tem talvez 2 milhões de torcedores. Então, é um exemplo. E o outro exemplo corporativo, o Red Bull, que já foi até tema aqui nosso, o Red Bull Bragantino, um clube de Bragança, que na mão de uma corporação vale mais de 1 bilhão de reais. Até deu uma confusão no Twitter, o pessoal me questionando como é que o Red Bull Bragantino vale mais que o Santos. Então, a marca Santos vale muito mais que a marca Red Bull. Mas a marca Red Bull não está sozinha, ela tem CT, o elenco mais jovem da América Latina, o Santos não tem. Então o que ele tem hoje é um time mais valioso como marca, o Santos, mas a corporação Red Bull Bragantino passou o Santos Futebol Clube. Então isso é uma tendência de Fortaleza, o Red Bull, o próprio Atlético Goianiense. Se alguém reparar naquele gráfico, o Atlético Goianiense, que é um clube pequeno no cenário nacional, por ter ativos e não ter dívida, ele aparece no ranking quando você desconta as dívidas operacionais dos clubes. Então, clubes muito endividados desaparecem nos rankings. Então, de novo, tem que escolher muito bem o ativo. Tem bons ativos para serem investidos. Aí que o exemplo, que seria do lado esquerdo, o valuation total, e do lado direito, o valuation descontado das dívidas operacionais, sem considerar as fiscais. Porque as fiscais estão lá negociadas no Profut e vão ser solucionadas. Então, um investidor, por exemplo, que vai comprar um clube endividado, vai ter que se preocupar com as dívidas passadas para poder organizar o futuro. Já quem não tem dívida, é só aceleração de investimento no futebol, nas infraestruturas, no marketing. Então, eu vejo com grande potencial alguns ativos em particular em relação a outros.